Presta bem atenção no que vou formar. Acho legal para esse tempo do fim. A Bíblia tinha sobrepeso, gordão, gordão, gordão. Você sabe que rei é esse? Era o rei por nome Eglon, rei de Moabe. Isso está escrito no livro de Juízes, capítulo 3, verso 17. Você também sabia que a Bíblia fala de um lugar onde havia 12 mananciais e 70 palmeiras? Era Elim, o lugar. Isso consta em Êxodo, capítulo 15, verso 27. Quanto ao rei gordão de Moabe, ele era gordão da carne, enquanto nós devemos ser gordão do espírito. Quanto aos 12 mananciais e 70 palmeiras, é isso que temos no nosso deserto hoje. Enquanto estamos no deserto, temos 12 mananciais de águas vivas, cristalinas, dentro do nosso ser, e 70 palmeiras. Sabe o que é isso? São os 70 anos de Israel nos aguardando para a redenção dos 12 mananciais fluem do trono de Deus, águas vivas e cristalinas. Você sabia que ali nesses 12 mananciais e 70 palmeiras, os israelitas assentaram o seu segundo acampamento, depois de ter cruzado o Mar Vermelho? É o que vai acontecer agora, depois que cruzarmos o mar dessa vida para Nova Jerusalém, no segundo assentamento, porque o primeiro foi aqui nessa terra, nesse Egito. O segundo vai ser lá, na terra prometida, Nova Jerusalém. Você sabia que a arca que construiu Noé foi de 3 andares? Isso consta em Gênesis, capítulo 6, verso 16. Sabe por quê? 3 andares? Para poder tipificar sua estada na terra, sua estada na arca, sua estadia no céu. Nós teremos esses 3 estágios, agora na terra, daqui a pouco nas nuvens e depois o céu. Você sabia que 2 personagens bíblicos foram chamados por nomes de planetas? Sim ou não? Eles foram Barnabé, chamado Júpiter, e Paulo, chamado Mercúrio. Isso consta em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 12. Forte isso, hein? Você sabia quem é o rei que em sua enfermidade não procurou a ajuda de Deus, só dos médicos? Foi o rei Asa, quando estava gravemente doente, dos pés. Isso consta em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12 e 13. Soberbo esse rei, né? Você sabia que Salomão escreveu mais de 5.000 canções? 5.000 louvores? Isso consta em 1 Reis, capítulo 4, verso 32. Você sabia que João Batista foi o maior dos profetas, ainda que por meio dele nunca aconteceu um milagre sequer? Isso está em Lucas, capítulo 7, verso 28. Nunca exerceu um milagre sequer, mas foi o maior profeta. Foi o pregador convincente. Você sabia disso? Que ele foi o pregador mais convincente? Isso consta em João, capítulo 10, versos 41 e 42. Você sabia que Jacó e Esaú foram gêmeos? A diferença entre eles era que Esaú era peludo e Jacó sem pelos? Isso consta em Gênesis, capítulo 25, verso 24 a 26. E Gênesis 27, verso 11. Você sabia que Sara e Abraão foram filhos do mesmo pai? Sabia disso? Que eles foram filhos do mesmo pai, Sara e Abraão? Isso está na Bíblia. Eram irmãos. É um incesto. Gênesis, capítulo 20, verso 12 e 13. Depois vocês olham lá. Tá? E é pecado, né? Mas Deus perdoou esse pecado. Você sabia que se
você procurar o capítulo 29 de Jó, ele está na metade do Antigo Testamento? E se procurar o capítulo 8, ele estará na metade do Novo Testamento? Você sabia que o apóstolo Pedro era casado? Nós sabemos isso porque Jesus curou a sogra dele. Isso está registrado em Mateus capítulo 8, versos 14 e 15. Você sabia que Paulo pregou o sermão mais longo descrito na Bíblia? Até o amanhecer, ele pregou no início da noite de um dia anterior até o amanhecer do dia seguinte. Sabe onde está registrado isso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 7 e 11. Sabe que João Batista se vestia igual que Elias, o tisbita? Usava roupas de pelo e seus lombos cingidos com um cinto de couro? Isso consta em Mateus 3, verso 4 e 2 Reis 1, verso 8. Por isso, João Batista era o Elias que havia de vir. Você sabia que Jesus cantou com os seus discípulos? Jesus louvou com os seus discípulos. Sabia disso? Que Jesus era um levita? Sabe onde está registrado isso? Em Marcos, capítulo 14, verso 26. Você sabia que os benjamitas tinham barbas e cabelos ondulados e eram muito hábeis? Isso está em Juízes, capítulo 20, verso 15 e 16. Você sabia que em João 3,16 estão os 3 tempos: passado, presente e futuro? João 3,16? Porque Deus amou o mundo, passado, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, presente, mas tenha a vida eterna, futuro. Você sabia que na Bíblia aparecem versículos cujos números de palavras é o mesmo correspondente aos seus capítulos e aos seus versículos? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento? Eu vou te dizer quais são, tá? Gênesis 16, 16, com 16 palavras. Gênesis 30, 30, com 30 palavras. Deuteronômio 29, verso 29, com 29 palavras. 2 Reis 16, 16, com 16 palavras. Jó 10, 10, com 10 palavras. Isaías 28, 28, com 28 palavras. E no Novo Testamento, Mateus 20, versículo 20, com 20 palavras. Marcos 10, versículo 10, com 10 palavras. Lucas 22, versículo 22, com 22 palavras. Atos 8, versículo 8, com 8 palavras. Atos 24, verso 24, com 24 palavras. Romanos 12, verso 12, com 12 palavras. Romanos 16, verso 16, com 16 palavras. Apocalipse 18, verso 18, com palavras. Existe uma que Paulo escreveu aos laodicenses, mas isso não está na Bíblia. Somente tinha ali irmãos de Laodiceia e os de Colossos nesse tempo, em Colossenses capítulo 4, verso 16. Ali vai dizer assim: e quando esta epístola lida entre vós, fazei que também o seja na igreja de Laodiceia, e a que veis vós também, Colossenses. Somente vocês dois podem ler. Essas duas igrejas, esses dois povos, mais ninguém. Você sabia? Você sabia que Apocalipse é o único livro da Bíblia que diz que você é bem-aventurado se o ler? Está em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. E enquanto eu estou lendo, o povo está aí, cantando, sambando, carnavalescamente, se carrizando, adorando Satanás, e eu aqui adorando a Deus. Voltando ao Apocalipse, capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Você sabia que Lucas não era discípulo de Jesus, e sim de Paulo? E ademais, ele não era judeu, era da nacionalidade romana? O amado médico?
Tem tanta coisa que a gente não sabe da Bíblia, por isso é bom crescer na graça e no conhecimento, de toda a impureza e de inércia e de toda a inoperância e de toda a ignorância que temos acerca de Deus. Ricardo Luiz.